ser é corcunda, nem toda Brasília. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada, também tá valendo. O importante é que você tenha a sua visão própria da coisa, entendeu? Outro dia teve um ouvinte que falou, é Despadronizada com C cedilha. Eu falei, maravilhoso, esse é o espírito do programa. E hoje eu tô com convidados muito especiais, como sempre. Como eu falo aqui, é uma extensão da minha casa, então eu gosto de receber pessoas queridas e gosto que elas se sintam à vontade. Eu tô aqui com Lisa Caetano, atriz. Bom dia. Bom dia. E os meus outros convidados chegando agora, nesse momento. Adriano Arbol veio. E aí, como vai? Tudo bem? Vamos chegando, gente. Vou me assustando. Como vai, Vanessa? Tudo bem? Tudo bem, você? Estamos na live aqui, estamos Oba. na live ali. Hoje é a Como é que live tá, da live. meu amor? Tudo bom? bom? Prazer, Hoje, mas- para variar um pouco, a gente vai falar de teatro, né? Que é um tema recorrente aqui no Despadronizada. Lisa tá em cartaz com Cidade dos Cães. Isso, todas as Estrearam sextas, ontem, né? É, às 21 horas no Teatro Paiol. Ah, é o Teatro Paiol, Sim. que o Teatro Paiol durante 20 e tantos anos foi administrado pela minha família. Então, eu tenho lembranças, assim, viscerais do Teatro Paiol. Eu tô louca pra assistir o espetáculo deles e tô louca pra voltar ao Teatro Paiol, porque Sim. vai ser uma volta ao passado e as minhas memórias, né? As minhas emoções. E aqui o pessoal do Laboratório Sexual. Yes, sir. Jean Dandrá. Sou eu. É que fala Dandrá ou Dandrá? Correto, Dandrá. Isso aí. Jean Dandrá, que é o autor da peça e diretor também. Exatamente. Ator não, né? Ator também. Também. Também, a gente faz de tudo. Fazer de tudo. Pois é, não precisa nem me falar como é que é. A gente faz de um tudo, né? Fazemos. Vende ingresso, tá na bilheteria, tá lá operando som, tá operando a luz. Limpa palco, passa pano, né? E a graça é essa, né, também, né, gente? Teatro, né? É equipe, teatro é equipe, né? É integração, né? Integração. Mesmo quando você faz um monólogo. Eu fiz um monólogo, gosto do ofício que eu escrevi, e foi a minha primeira experiência, né? Sozinha em cena. E é diferente. Mesmo assim, você estando sozinho, você tem uma equipe. A equipe no teatro é muito importante. Mesmo Teatro não você se faz estando sozinho. Não se sozinho em faz, não se cena. faz sozinho. Mas é diferente, né? É diferente você estar sozinho em Muito, cena. muito, muito. Que a Uma troca é responsabilidade, fundamental. né? É, mas e não tem a troca com o colega que é tão gostosa, né? A contracena é sensacional. É, Eu também gosto. É o jogo, né? O Exato. bate-bola. E a gente vai estrear agora, quinta-feira que vem. Mas você estava em cartaz já, né? Então, na verdade, é uma companhia... Na verdade, assim, a gente tem a companhia já há 4 anos, chamada Grupo Palco Meu. É um trocadilho que a gente faz, que já existe há 4 anos. Que legal. E esse espetáculo, a gente segue em temporada com ele já por 7 anos. Só que é a primeira vez que a gente está entrando dentro de um teatro de circuito, como o Bibi Ferreira. Que vocês a vão gente- fazer as... Nós vamos fazer as quintas, Quintas-feiras. às 21. 21. Ah, Bibi essa quinta Ferreira. estreia. Essa quinta dia estreia. 11 estreia. E qual que é a proposta do Laboratório Sexual? Fiquei curiosa. Você quer falar ou fala eu? Bom, o Laboratório Sexual, ele é um espetáculo que se compõe com 6 atores. Na verdade, ele se passa dentro do bastidor de uma companhia de teatro profissional mesmo. Olha, Então, mais são- uma metalinguagem. A gente Uma tá falando de metalinguagem. metalinguagem aqui da live, agora é o teatro no teatro. É, e os atores vão se identificar muito com o espetáculo, porque realmente se passa dentro de um teatro, no ensaio, né? Então são 6 atores, são 6 arquétipos querendo montar um espetáculo sobre sexo. Só que daí ninguém, né? Eles não esperam que os conflitos pessoais deles vão influenciar dentro desse processo, dessa construção de dramaturgia. E aí as máscaras caem, né? Porque Olha. ninguém consegue segurar uma máscara a todo momento. Então, uma dramaturga que fala sobre sexo, que não tem sexo em casa, então ela vai começar meio que respingar isso na gente. Nossa. E então cada indivíduo ali vai trazer esses conflitos pessoais no palco. É, Isso porque o que acontece? A verdade é que além disso, né, de nós termos ali 6 atores fazendo esse trabalho, tentando desenvolver uma dramaturgia, a gente presenteia o público como uma terapia assistida, grupal. Ah, nossa, isso tem funcionado. Tem alguns espetáculos que estão fazendo isso. Eu acho que o público tem essa necessidade, né? É, porque eu acho que é aquela coisa, eu como autor, quando eu resolvi escrever esse texto, foi pensando não só na questão comercial. A gente é formador de opinião. Claro. A gente tem uma responsabilidade social muito grande perante a plateia. Então não dá para banalizar um assunto tão pasteurizado como o sexo, jogando ele simplesmente num palco. O meu objetivo enquanto autor, inclusive em contatar os atores, em trazer os atores, foi pensando numa totalização mesmo.
Eu queria que as pessoas que assistissem, né, e que assistem o espetáculo, tivessem essa identificação com esses arquétipos. Nossa. Então, é mais do que uma comédia contemporânea, sabe? É uma espécie de um bate-papo, uma terapia assistida para todo mundo. Né? E tem Porque participação da plateia também ou não em chega? alguns momentos, muito poucos. Momentos, A interatividade, ela é restrita. Existe alguns momentos. Eu Mas trouxe não aqui o pessoal da peça DR também, e eles falam que o pessoal escolhe, a plateia escolhe o final, tem uma interatividade legal. assim nesse Tem. sentido. É que no nosso caso especificamente, existe sim uma participação da plateia, mas ela não é efetiva durante todo o espetáculo. Sim. Em alguns momentos pontuais que a gente quebra a quarta parede, como a gente chama em teatro, né? E coloca a plateia dentro disso. Porque a gente acredita que o teatro, ele é terapêutico, mas não é terapia. Sim, Sim. é bem Né? isso, né? A gente tem isso. É interessante até deixar isso claro para os seus ouvintes. Né? Não fiquem com medo de ir assistir. Tem muita gente que Também, também... elas ficam meio assustadas com o título, né? Elas acham que Sim. vai ser Não, algo é um vulgar. absurdo, Sim. né? Não é Até vulgar, né? hoje em dia a gente ter esse tabu com o sexo, né? É Exato. complicado, mas hoje... até E a hoje gente sofre, Exato. Vanessa, retaliações por causa do nome. Nossa! Assim, isso é muito sério, né? Porque as pessoas veem 6 atores, e são atores comerciais, são atores que são belos, né? Mas não é a beleza que fala mais alto, porque a beleza do espetáculo está em outro lugar. Não está necessariamente no físico, na aparência. Né? E a gente tenta desmitificar isso durante todo o tempo, porque são 2 mulheres e 4 homens em cena. E a gente coloca eles como reflexo um do outro. Eles convivem dentro desse ensaio, dessa caixa preta que a gente chama, durante muito tempo, tentando montar, acreditando que eles vão conseguir fazer isso. Só que os problemas pessoais começam de fato a pipocar, como colocou o Adriano. E aí existe um conflito generalizado ali. Então, a plateia se surpreende com o final, que eu acho que isso é muito legal, viu? Você que está nos ouvindo, ouvinte aqui. Não vão dar né? spoiler, Não hein, vou dar gente? spoiler agora, mas é legal Spoiler falar para os não ouvintes vale. do seu programa, viu? Claro. Quem assiste o programa da Vanessa, que vai ser muito interessante tê-los em nossa plateia nessa quinta-feira às 21 horas. E detalhe, é só às quintas. Só as quintas. É um dia por semana apenas. Cidade dos Cães também só a Só a sexta. sexta. Hoje em dia Sexta. tá cada vez mais difícil a gente ficar sexta, sábado Sexta, e domingo no Gostaríamos teatro, muito, né? Muito. Sim, E sabe o que acontece? Eu acho que é legal colocar isso para você e para os seus ouvintes. Ela pode dizer sobre isso também. Tá muito difícil a gente conseguir abarcar teatro hoje em dia, porque as Sim. pautas são caríssimas. Sim, é Né? praticamente É inviável. inviável. E a gente, infelizmente, não temos patrocínio para esse espetáculo. A gente trabalha porque nós somos uma companhia de teatro mesmo, então é com a cara, com a coragem, com a determinação. E não é porque nós não temos patrocínio que nós não somos profissionais. Claro, Todos vivemos e sobrevivemos de arte nesse país. É. E a gente quer dar o nosso recado através do nosso espetáculo, porque somos, de fato, formadores de opinião. Sim. Então a gente precisa dizer, a gente precisa estar em cena. E a gente não pode deixar que o nosso espaço cênico seja dominado por qualquer outra coisa. A gente tem que brigar. Exatamente. Então, é resistência, galera, não tem jeito. A não dá gente é a resistência. Vá ao Teatro é teatro. resistência, não tem Precisamos de como, né? público. Precisamos de público, continuar, né? sim. A gente até brinca e fala que a gente não pede para as pessoas aí para ir, a gente implora. É verdade, Vamos é uma ao teatro. loucura, né? E eu tava conversando com a Lisa lá fora também da questão de que o teatro tá cada vez mais antropofágico. Tipo, a Total. gente faz Sim. pra gente mesmo. Sim. E Pros não- amigos, né? Pros amigos. Pros amigos. Os amigos, E a a gente família, a mãe, que tá sempre lá. Tem que equilibrar, trazer o público, O né? teatro- Cativar esse público. Exato. O teatro está cada vez mais comercial, né? As pessoas estão indo assistir teatro comercial. É. O comercial que eu digo, né? Peças patrocinadas, né? Sim. Então o nosso A era dos teatro, né, musicais. de resistência, Então, mas sabe, o nosso teatro de resistência acaba ficando por baixo. Isso é muito triste. e você É sabe que é muito verdade. interessante para pensar, você que faz teatro, que está no Sim. Paiol, que tem história nessa cidade, Sim. como você Nossa. colocou. Eu trabalhei muitos anos no Paiol, na gestão dos teus pais, seus pais, não Meus seus avós. avós. seus E minha avós. mãe E a que tua mãe? administrava. Minha É. mãe ficou 20 e tantos anos Eu à fiz, frente. a né? minha primeira peça profissional foi lá. Eu sou formado pela EAD, né? Então eu fiz estágio lá há muito tempo com o Paulo Pérez, saudoso Paulo Pérez. Nossa, um beijo. Enfim, que você deve conhecer, É. né? Ai. Foi esse ano. Foi. Enfim, então eu tenho um carinho muito grande por aquele espaço. Enfim, o que eu ia falar, a gente vive numa megalópole cultural. E aqui cabe tudo, né? Desde os musicais, como Sim. os teatros convencionais, como o stand-up, que virou uma febre e ficou. Sim. O que de repente você que está nos assistindo, está nos ouvindo, tem que saber é que você tem que frequentar o teatro, você tem que frequentar o stand-up, você tem que frequentar o musical. Sim, Tudo, sim, Eu é. acho que é Tudo é importante. arte, tudo é, né? tudo é Pra válido. que a É gente não tá- variedade, diversidade. Exato. A gente tem que viver a diversidade em Exato. todos os sentidos, né? Em Porque a todos gente os não quer aspectos. competir, né, com Claro. eles. A gente acha que existe espaço para todo mundo. Só que a gente também não pode admitir que o teatro seja enfraquecido. Né? Infelizmente, a sociedade deixou muito o teatro de lado e valorizou muito o showbiz. Né? É Sim. verdade. E é complicado. E a gente percebe que o paulistano, por exemplo, não é que ele não tem dinheiro
dinheiro. Ele gosta de ver coisa boa. Né? E a gente tem que se reinventar. E tá trazer certo, coisas né? interessantes. E tá né? certo, tá certo. Claro, né? né? Não tiramos a razão, Sim, né? sim. Nós, atores, gostamos também de ver coisas boas. Claro. Né? É verdade. Então, não tiro a razão do público, né, em geral. E a gente fica feliz, Vanessa, por você ser atriz, ser radialista. E abrir esse espaço pra gente, eu né? faço questão. Também sou suspeitíssima, né? Também se eu não abrir, não ia estar certo. Eu Tem tive o alguma coisa prazer de errada. trabalhar com a Vanessa, né? Bom, no infantil, a bola mágica. Infantil, a bola Olha mágica. o Zé Alberto Olha aí, Martins chegou mais um. chegando. Opa. Lutando contra o crime. Chega aí, bem-vindo, Zé. Aproxegue-se aqui no Despadronizada. Estava conversando com a Lisa também, que eu achei curioso, que eu falo que eu não combino as coisas nesse programa e as coisas vão acontecendo. Né? E os dois são autores do espetáculo, né? O Jean D'Andrade, do Laboratório Sexual, e o Zé Alberto Martins, do Cidade dos Cães. E eu queria que vocês falassem um pouco do processo de escrever. Como é que é pra vocês esse processo? Quer falar, querida? Não, não vai Já você, chegou, Jean. né? Você. Eu passo a palavra ao candidato É que o Zé tá chegando agora, ele precisa de um tempo. Ok, vamos lá. Eu acho que escrever para mim como dramaturgo, eu já estou nesse segmento há mais ou menos uns 19 anos, né? Vocês estão vendo a minha cara, eu não sou tão jovem assim, né? E para mim escrever, além de ser um prazer, é onde eu coloco, porque assim, eu acho que o autor e os seus personagens, eu costumo dizer que os meus personagens são facetas do meu ego. Acabam sendo facetas do meu ego. Né? Não tem como, você sai de dentro de você, se você busca uma inspiração, com certeza você está mexendo com o teu ego. E eu não estou falando do ego inflado, né? Porque nós artistas todos temos ego, a gente não pode deixar o ego dominar a gente. Então eu resolvi canalizar as minhas emoções, a maneira como eu enxergo o mundo, a minha contribuição como cidadão, é escrevendo. Então o laboratório, quando eu escrevi isso há 7 anos atrás, foi visando isso. Então hoje fica muito claro para quem trabalha comigo que são facetas do meu ego, quem me conhece. Então eu me vejo nesse trabalho, né? Não estando em cena. E o mais curioso é isso, é você ter a pretensão, de certa forma, de querer contribuir de alguma maneira. E a minha responsabilidade enquanto dramaturgo é essa, atingir. Levar uma plateia a uma reflexão. Porque para mim, teatro é uma tribuna de discussão. Sem dúvida. Se não for para discutir, eu prefiro não fazer. Então eu, particularmente, tomo muito cuidado com o que eu escrevo, com a bandeira que eu estou hasteando. Eu não tenho nada contra também o puro entretenimento. Não, tem de que ter forma aquilo que a gente nenhuma. estava falando De da forma nenhuma. diversidade, que ela é importante. Tem que ter de tudo, né, no O que eu palco. estou querendo dizer, Vanessa, é que assim, a gente precisa entender que antes de nós sermos atores, nós somos formadores de opinião. Sim. Acho que uma coisa leva a outra. Tem uma responsabilidade social, Muito exatamente grande. isso que você colocou. E eu tento colocar isso como prioridade na minha carreira de dramaturgo, né? E a minha primeira profissão é ator, eu me formei como ator. Depois eu fiz um pós em direção, né? E a dramaturgia, ela chegou na minha vida por eu ser jornalista. Então eu quis, na verdade, unir dentro da área de humanas todas essas ferramentas, assim. E aí eu montei a companhia 4 anos atrás e eu tenho desenvolvido os meus textos, né? Ainda não consegui trazer nenhum texto de fora ainda. A gente tem pretensão de trazer um diretor de fora para dirigir dentro da companhia. Ah, que legal. A gente está galgando coisas aí. Então eu acho que dramaturgia para mim é isso, é um reflexo social. Sem Para mim, dúvida. particularmente, eu gosto muito de poder contribuir dessa maneira, de maneira consciente. Como eu falei, não estou discriminando quem faz besterol. Claro, que tem né? seu espaço. Eu acho que precisa ter, inclusive. Eu acho que às vezes também, pra gente fazer, é bom também a gente fazer de Eu tudo, acho, né? claro. Eu Só acho que para fazer besterol você também tem que ter talento. Sim, senão não dá certo. sem e aí dúvida. É complicado. dificílimo, né? Muito, Nossa, muito, como E é... para nós, atores, é muito interessante isso, fazer um texto onde o autor, ele é autor e diretor. Então, Ué. É isso que eu tô falando, olha o espelho aqui. É muito interessante isso, porque Sim. você não fica sem processo, você tá sabendo o que está fazendo. Então, qualquer dúvida, o autor tem que dar. É as facetas do ego dele. Então, realmente, todo o texto, toda a dramaturgia do texto, você vê ele conversando, eu convivo com ele, eu moro com ele, então eu convivo dia a dia. Então, eu falei assim, puta, realmente, tudo que tá no texto é ele, cara, é ele, não tem o que tirar. Ou seja, Então, se eu me muito trair, importante eu isso tô pra ferrado. nós. entendeu? Tá, mas isso eu importante sinto. isso pra Eu nós, né? já tive experiência como autora também Sim. de um curta e de uma peça da minha comédia Desabafo. E assim, eu nunca me senti tão exposta como atriz do que, né? Como autora, muito Sim, mais. sim. A É gente uma fica muito responsabilidade. mais exposto. E vulnerável também, né? Muito! Porque você entra num julgamento. É o que eu sempre falo, a gente nunca sabe o que aciona no outro. E a gente só dá pro outro o que a gente tem. Então, é uma responsabilidade. Eu falo muito isso para os meus atores. Sim. A gente nunca sabe como vai ser a plateia de hoje.
Então é uma estreia diária. É, exatamente. E O teatro aquela- é isso. Exato, e aquela configuração nunca mais Nunca, é vai aquele se formatar, momento. né? E a gente gosta que a plateia saia transformada, questione. E eu sempre falo isso aqui, a gente acha às vezes que o teatro vai acabar nessa loucura de tempos tecnológicos, mas é o que resta de humanidade. Né? A gente tem que preservar porque é cada vez mais raro, né? Zé, fala um pouquinho, Fala ó, você, vou mostrar Zé. você um pouquinho. Cadê o Zé? Nossa, eu tô bem escondido. Esses são meus olhos. Essa é a live 1, Zé, e tem a live 2 ali, live 2 e live 1. E aí, É a live da live, gente. E aí, Laís? E aí, Zé, como é que você começou a escrever? Pô, eu sempre escrevi. Minha vida inteira eu tenho que botar meus demônios no papel. E por conta das referências que eu tenho de grandes autores, eu aprendi que o jeito da gente não ficar louco é botando isso no papel. A gente precisa É descarregar. uma grande válvula. Precisa descarregar. É engraçado o Jean falar que ele tem o espetáculo há 7 anos. Coincidentemente, o Cidade dos Cães tem 7 anos. Olha É o que eu só, falo, pra ser, gente. cara. Os personagens todos, isso desde o começo eu acertei com os atores, não é uma coisa que mas não fica subentendida. Eu comecei com eles desde o processo falando, os personagens são facetas do meu ego, escancaradas em fases da minha vida especificamente, e que em algum momento se encontram, se chocam. Esse choque de personalidades uma hora ia acabar explodindo e culminando em destruição. É uma peça, ao contrário, não assisti o Laboratório Sexual, mas pelo cartaz a gente vê que é uma peça muito feliz, as pessoas estão sorrindo no seu cartaz. A elas princípio, estão... eu sei. No Cidade dos Cães fala sobre o podre, sobre o vazio, sobre o mais recôndito da Amaral Gurgel. É bacana que quando eu passava de ônibus ali na Amaral Gurgel, eu falava, pô, isso aqui é a Cidade dos Cães, e agora a gente tá em cartaz lá. E é Genial. muito simbólico. Pô, quando eu saio ali na porta do teatro, eu fico olhando assim, eu falo, puta, eu tô no lugar certo, não tem outro teatro pra esse espetáculo. E você falou sobre ficar exposto demais. Ontem eu tava num nervosismo que eu nunca tive em 10 anos de carreira. Porque tava muito... Sou eu ali em todos os momentos. E como Você que a pode estar plateia vai pelado reagir? em cena como ator que não vai ser tão... Não vai estar tão exposto quanto um texto seu. Exatamente. E a minha agonia maior não é se o pessoal ia gostar. Eu sou muito chato com esse texto especificamente. Eu sou muito chato com o meu trabalho. Eu trabalho com o Arbol já tem 452 anos. Eu e o Adriano, a gente é irmão de passar perrengue demais. E a minha preocupação de verdade era uma preocupação bem egocêntrica de pensar, não tô ligando se o público vai gostar, porque eu sei que eles vão gostar. A minha preocupação era se eu ia gostar. Sim. Porque eu segurei esse texto durante tanto tempo, eu tive tantos problemas para montar, para fazer essa montagem me custou tanta coisa, e eu fico em cena o tempo todo. Eu falei, vou assistir minha peça, tomara que eu goste. Eu gostei que muito, ótimo. fiquei Isso muito é bom. feliz com o resultado final. É um texto bom mesmo. Eu tive o privilégio de fazer a primeira leitura com vocês, né? Sim. Né? A primeira que já foi a segunda, A né? primeira que já foi a segunda, já foi a segunda. E é um texto muito emblemático, muito mesmo, muito bom. E dramaturgia boa. eu acho muito pertinente falar de mazela social, falar dessas questões relacionadas ao que o teu texto traz, pelo que eu já percebi pelo cartaz também. Nós ficamos com a nossa companhia durante 2 anos fazendo Bendito Seja Seu Maldito Nome, baseado em mazelas sociais, inspirado nas obras completas de Plínio Marcos. Nossa. Então o laboratório pra gente é uma redenção hoje, porque a gente ficou enfiado dentro de uma lata de lixo durante 2 anos. 2 anos, assim, submersos nesse universo, estudando, observando, e a gente sabe que não é fácil. Né? Você mexe numa área aí que é aquilo que eu falo, né? Determinados seres, como travestis, como drogados, viciados, putas e afins, são monumentos nessa cidade. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém olha. É verdade. Ninguém olha. Né? Eu tenho isso. essa analogia muito clara. E eu acho muito louvável saber que tem um espetáculo desse na praça. Porque eu perambulei por aí. Tem e a que gente ter, né? e precisa, é o que eu tô falando, é uma função social que você tem que cumprir, cara. sim. E levar a plateia a uma reflexão também. Independente se você fundamental. gosta ou não. Você tem que levar a plateia a uma reflexão. Claro, Eu gerar acho que essa é a nossa discussão, função, reflexão. né? De alguma maneira tem que Porque senão Gente, fica analisado. O Oscar Calisto tá aqui, ele já fez 2 perguntas. Beijo, Oscar. O Oscar também é autor e ator, ele veio falar aqui do espetáculo Eba. dele, que é o Síndrome dos Gatos. Deixa eu ver, entrou o WhatsApp. Ih, mano. Obrigado à Cidade dos Cães. Aos pombos ou Síndrome dos Gatos. Aí ele tá mandando um beijo pra vocês e tá perguntando qual foi o clique que fez vocês escreverem a primeira peça.
Nossa, cara, o clique, eu acho que foi a necessidade, porque assim, a gente vive num país, né? Vive nesse Brasil, que você tem que fazer a sua própria oportunidade. Então, aquela história, você pagar direito autoral, eu acho que é um dever, né? Mas é um dever quando você tem grana para pagar. Quando você não tem grana para pagar, você tem que se reinventar. Você tem que acreditar que você pode, de repente, contribuir com conhecimento de causa. Então, a minha primeira peça de teatro, eu escrevi porque eu tinha um grupo amador e a gente queria montar alguma coisa e eu falei, pô, a gente não tem grana para pagar um autor, né? O que a gente vai fazer? Ninguém tinha pretensão de montar um Shakespeare, né? Porque o Shakespeare hoje você pode montar porque é gratuito, é de domínio público, Sim. né? Mas eu falei, porra, eu não estou preparado para dirigir um Shakespeare com 19 anos, entende? Eu tinha essa consciência, falei, não vou querer mexer num Shakespeare. E também não tinha estrutura para poder, de repente, fazer um Ariano Suassuna, que eu gosto muito, tratar um regionalismo. Eu falei, quer saber? Eu vou desenvolver um texto meu. E na época que eu escrevia, eu não sabia nada. Eu simplesmente fui um atrevido. Estava começando a entrar na faculdade de jornalismo. É uma necessidade mesmo. Foi uma necessidade. Eu escrevia, eu falei, bom, deixa eu ver se a minha galera vai gostar. Aí eles adoraram a ideia e falei, vamos fazer. E fizemos. Assim, com a cara e com a coragem também, sem grana, sem patrocínio. E hoje, sim, você vai adquirindo experiência, você vai estudando. Sim. Então, você tem uma consciência maior. Eu tenho hoje cerca de uns 20 textos aí escritos. Montei Aí 4 foi, ou né? 5. E vai indo, né? Mas eu sou movido por isso. E o Zé, qual foi o primeiro? Esse foi o primeiro? Eu não tive Não, eu escrevo já há muito tempo. Acho que a primeira peça também que eu escrevi chamava-se O Vírus do Amor. Era bobeirezinha também, que eu fazia pra brincar com os meus amigos. A gente fazia um curso no SESI, e aí eles sempre ficavam pesquisando textos, e eu sempre fui muito da criação literária. Eu nunca tive muita paciência de pegar o que já estava pronto, exatamente porque se não está de acordo com o que o cara fez, ou se um outro cara já montou de outro jeito, você está sujeito a comparações, e o meu não. E eu também tenho um problema muito sério, que eu sofro de síndrome de Oswaldo Montenegro. O meu é incomparavelmente melhor ao de todos os outros. O dos outros é até bom, mas com uma pequena pitada da minha participação ficaria melhor. Entendi. Eu tenho essa síndrome de Oswaldo Montenegro que eu tenho, estou me tratando dela. Adorei. Se Deus quiser, eu vou me Eu adoro essa cara de pau. Eu acho sensacional, eu acho incrível. Cara, eu assistia muita coisa, eu tenho muito disso, tanto com gibi, como com desenho animado, como com peça. Eu assisto, aí eu fico olhando e falo, mano, por que você não botou isso, velho? Por que você não teve uma cena de luta? Eu falo, pô, ali eu botaria um negócio. Eu falo, então, ao invés de ficar criticando a dos outros, eu vou fazer a minha. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, é uma peça em que eu posso beber cerveja, jogar videogame. Né? É brincar um pouco de Deus, né? Você cria seu universo. Né? É incrível isso. Você mata, você cria. Aí brinca de Deus. Gente, a gente tá acabando o programa já. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Né? Vamos deixar já o serviço. Vamos deixar. Laboratório Sexual estreia essa quinta. Isso, Laboratório Sexual que começa o jogo. Que começa o jogo. Isso, começa nessa quinta-feira, às 21 horas, no Teatro Bibi Ferreira. Você que está nos ouvindo, tá? A gente tem uma lista amiga super bacana que você pode nos procurar pelas nossas redes sociais, que a gente faz uma liberação para você num valor super acessível para você estar conosco. O ingresso vai custar R$60. A gente consegue para você, para que você vá pagando 20. Olha que maravilha. Maravilha, é só falar que estava ouvindo o programa. Isso, eu acho legal até deixar com você, se você quiser, uma promoção para você dar 2 cortesias aí para os seus ouvintes. Oba! Que eu acho que é super bacana. Daí depois a gente negocia isso. Então, eu já vou deixar aqui, ó. Né? Liga para cá para a rádio 31710221 ou 32624490, 31710221 ou 32624490 e fala que você quer ganhar o ingresso pro Laboratório Sexual. Exatamente. Que o jogo comece. Que comece o jogo. E pessoal, por favor, vão ao teatro. É isso aí. Por favor, vá ao teatro, frequente o teatro, a gente precisa de vocês aí engrossando essa fileira tão cultural, de tanta necessidade que a gente sente, né? Lembrando que nós estaremos em
cartaz começamos agora em outubro e terminaremos em novembro, dia 29 e 28 de novembro, né? E assim, outra coisa, agora no início de novembro a gente vai estar no Shopping Colinas. legal. Com o nosso espetáculo lá, vamos levar para lá o espetáculo. Então você de São José dos Campos está nos ouvindo. Fique atento. Fique atento, que a gente está chegando aí. Estamos chegando. E Cidade dos Cães, sextas-feiras no Teatro Paiol? Isso. Sextas-feiras, às 21 horas, no Teatro Paiol Cultural. E também o pessoal que apresentar, falar que estava ouvindo a Rádio Mundial, disser que estava te escutando, paga apenas R$15. O ingresso é 40. O pessoal Poxa, paga apenas gente. R$15 falando que ouviu a Rádio Mundial. Não dá pra perder. Temos a ligação, é isso? Alô? Oi, Oi, bom dia, com quem eu falo? com Ilza. Ilza? Isso, Bom dia, Ilza, fala. bom dia. Bom dia. É porque eu estou ouvindo o programa e o rapaz tá falando que vai ter 2 ingressos para conferir. Eu estou me inscrevendo, estou me candidatando. Eba, Ilza! Vai Que ser um legal, prazer, vai ser um prazer, Ilza. Então Ilza. você Ganhou, ela ganhou! A Ilza vai ao teatro quinta-feira que vem. Ó, um par de ingressos para você e para o seu acompanhante, então, Ilza. Eu tenho um amigo que ele ama teatro, eu vou levá-lo. Oba! Maravilha. Nós vamos deixar aqui para você pega com a produção da Vanessa, viu, querida? Vai ser um prazer recebê-la lá e nos procure depois. A Mas gente deixa aqui ou deixa o só nome uma dela, pergunta. não é mais fácil? Pode deixar, eu vou deixar o teu nome melhor. Vou deixar É o teu Ilza, nome. qual o nome todo? E a Ilza Maria de Oliveira. A Ilza Maria de Oliveira. Então, Ótimo. vai estar na bilheteria teu nome. Maravilha, Ilza. É na bilheteria do teatro. Teatro. Do teatro, tenta chegar, por gentileza, meia hora antes. Começa às 21, tenta chegar umas 20h30, por favor. Tá bom? Tá bom. É isso. Obrigada. Eu que Parabéns, agradeço. Ilza. Um beijo pra Um você. beijo, bom sábado. Agora acabou mesmo, a gente já tá super estourado. Eu quero agradecer Lopes Calil Engenharia, que é o nosso apoiador. Super obrigado, gratidão eterna. E assim, as redes sociais do Despadronizada é a página no Face Despadronizada com Z e o canal no YouTube. Se você não assistiu por essa live, nem por aquela live, vai estar lá no canal do YouTube. Então não tem desculpa, tem que assistir o Despadronizada. E o canal do YouTube é o Despadronizada com Z também. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau.